Tudo bem, pessoalzinho? Beleza? Bom, seguinte, vamos aqui para mais uma aula de artes. Após nossos estudos sobre um breve estudo sobre a antiguidade, né? Eu mostrei algumas poucas imagens da Mesopotâmia, bastante imagem da arte rupestre, enfim. Eu queria já entrar direto, né? Segundo os livros de história, às vezes os livros de história da arte também, eles vão direto após isso para o Egito, para a Grécia, enfim. Só que, historicamente, as civilizações pré-colombianas estão na frente, ok? Então, as civilizações pré-colombianas seriam o quê? Aquelas, né, da América que já existiu antes da vinda dos espanhóis, enfim, né? Bom, o que eu pretendo falar para vocês em primeiro momento é que eu vou me concentrar mais nos maias hoje, ok? Muito mais nos maias do que nos incas e nos astecas, ok? Bom, vai ser uma aula de 3 vídeos, né? Pretendo deixar só essa para hoje e vai ser isso então, tá? Sobre os maias no caso. Essa civilização, eles existiam há 1500, entre 1500 e 1800 a.C., e eles foram até o século, mais ou menos até o século 8, entre o 8 e o 9. Ou seja, eles se aproximam ali bastante, eles estão ali naquela mesma pegada da Idade Média, tá? Que nós vamos ver também mais para frente, tudo bem? Para não confundir muito vocês, a Idade Média é aquela ideia de onde tem as catedrais góticas, sabe? Onde tem aquelas pinturas de vitrais, sabe? Enfim, aquela época que tem aqueles gárgulas, às vezes quando aparece em filmes, aqueles filmes de vampiro, tudo isso assim passa muito pela Idade Média, ok? Bom, então é o seguinte, é isso que eu tenho para falar dos mais. Eu vou falar assim, vou ser bem breve mesmo, porque a ideia aqui não é ser uma aula de história, mas uma aula de arte. E eu quero mais salientar muito mais a ideia da estética, né? Das obras deles, da imagética das obras deles, do que necessariamente da história em si, tá? O que é muito importante vocês saberem com o decorrer das imagens, vocês vão ver muitas cenas em que aconteciam sacrifícios, muitos sacrifícios humanos, inclusive, e que eles eram politeístas, então eles acreditavam em vários deuses, ok? Bom, vamos lá então. Eram peritos em astronomia, muito bons nas construções, na engenharia, como vocês podem ver aqui nas pirâmides deles, ok? Bom, isso daqui é uma ideia de um calendário, certo? Que vocês podem estar fazendo uma releitura para mim, caso vocês queiram. Eu vou estar pedindo uma releitura maia para vocês. Não gostaria que vocês fizessem Inca ou Azteca nesse momento, tá? Então, na pesquisa de vocês, pesquisem imagens sobre arte maia, ok? Vamos lá então. Aqui uma das ideias de escultura deles. Lembrando sempre esse símbolozinho aqui, ó, isso é muito importante. Essa orelhona, esse brinco e esse narigão. Esse nariz meio de bico de papagaio. Isso é bem relevante no trabalho deles. Ou seja, se vocês forem fazer um trabalho maia de releitura, eu gostaria muito que vocês pegassem essa ideia dessa carinha deles, tá? Aí vocês podem estar modificando conforme vocês quiserem, no caso no cabelo, sei lá, mas tentem deixar esse narigão e essa ideia da orelha grande, beleza? Bom, tá aqui uma das ideias de hieróglifos deles, tá? A escrita maia, feita em baixo relevo, ok? Em alto relevo. Da pintura deles, eu quero ressaltar aqui a ideia de que são poucas cores, então eu gostaria que vocês usassem poucas cores, ó, percebam azuis, alaranjados com avermelhados e daí vai. Alguns tons marrons, enfim. Daqui o que a gente pode destacar com certeza é a ideia das poucas roupas que vocês podem fazer, a ideia de música e tudo mais acontecendo, a ideia de vários deuses, aqui tem uma ideia religiosa por trás, e aqui também a ideia das máscaras, saca? Então a máscara ela é muito importante na pintura quanto na cultura maia, ok? Bom, vamos lá. Aqui também uma ideia de escultura, então vocês podem também, quem quiser estar fazendo esse trabalho para mim numa argila ou numa massinha, caso vocês tenham em casa, pode fazer. Se não tiver, não tem problema, pode estar fazendo essa releitura para mim com desenho mesmo no papel, ok? Aqui um lugar de sacrifício, um lugar religioso, enfim,
Vasos, cerâmica, vocês também podem ficar se basear nisso. Percebam aí o narizinho mais uma vez aparecendo na estética deles. Aqui também, ok? Aqui é uma cena de sacrifício, beleza? Aqui, ó, tirei de propósito para vocês verem a ideia do relevo, como ele fica bem nessa carinha dele aqui, ó. Que eu quero que vocês tentem se aproximar, certo? Máscaras, tirei bastante máscara para vocês verem, porque as máscaras são de demais importância na cultura deles. Quem quiser também estar fazendo apenas a máscara, o desenho da máscara, pode. Aqui é um exemplo de escrita também, escrita maia. Uma pegada aqui onde vocês veem nas pinturas as máscaras, o sacrifício, né? Toda aquela ideia da cultura deles, da religião, enfim. E aqui uma cena de máscaras. Isso, na verdade, é atual, tá? Isso é numa feira lá deles, enfim. Só que são máscaras baseadas na que eles faziam antigamente, tá? Lembrando que tem sempre essa ideia dos animais, ó, sacou? Então tem cobras, o jaguar, enfim, para vocês estarem vendo a ideia dos dentões, enfim, como se eles estivessem vestidos com elas, tá? Todas muito coloridas, vocês podem estar fazendo, lembra até meio que um cubismo, de certa forma, às vezes, que foi baseado em máscaras, mesmo no caso africano, mas também, de certa forma, nas máscaras antigas, né, da antiguidade. Então vocês podem estar vendo por aí também. Aqui nós percebemos a ideia do calendário, tá? Então vocês podem estar fazendo isso também como se fosse embaixo, alto relevo também. E aqui uma das poucas imagens que eu achei, tentei procurar bastante para vocês de astronomia, tá? Então tem toda uma ideia de astronomia, aqui os cálculos deles, enfim, tá certo? Puxei algumas imagens contemporâneas. Esse trabalho de grafite aqui é de um grafiteiro que chama Crânio. Ele não é Inca, Maia nem nada, ele é brasileiro e ele faz baseado em índios brasileiros.